Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fundações superficiais, né? Conforme a gente comentou lá na apresentação da disciplina, a primeira abordagem que a gente deve fazer no projeto de uma fundação, seja ela superficial ou fundação profunda, é o dimensionamento geotécnico, certo? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre as definições, né, de outros tipos de fundações superficiais, mas o dimensionamento, a gente vai trabalhar somente o dimensionamento geotécnico, a gente vai trabalhar somente com o dimensionamento de blocos e sapatas, certo? Porém, esses são tipos de fundações que vão poder possibilitar para vocês a solução de diversos problemas comuns na área da engenharia, tanto da engenharia civil quanto da engenharia relacionada à engenharia de transportes, certo? Principalmente as sapatas, né? Normalmente, quando se quer fazer um projeto de fundações, o primeiro tipo de fundação que se pesquisa, né, a primeira tentativa que a gente faz de tentar resolver o problema é com sapatas. Porque quando o solo permite, né, é claro que cada projeto é um projeto diferente, né, mas isso a gente tem que levar em consideração principalmente a, as condições do ensaio de sondagem, mas a fundação mais interessante quando a gente tem um solo resistente e o meu projeto estrutural também permite, né, é a fundação em sapata. Então vamos lá. As fundações superficiais, elas também são conhecidas como fundações rasas, né? E o próprio nome já dá a entender como que essa fundação funciona. Então, normalmente, essa fundação ela está alojada logo abaixo da infraestrutura. E o que seria essa infraestrutura? Né? São os meus pilares e vigas. Então, muitas vezes, um projeto estrutural e de fundação ele é feito por dois profissionais diferentes, certo? Então, você pode ter lá o engenheiro calculista de estruturas, né, que vai te enviar o projeto das estruturas com as reações de apoio, e você ser o projetista somente das fundações, certo? Também é comum o engenheiro fazer os dois projetos, um único engenheiro fazer os dois projetos, tanto o projeto de estrutura quanto o projeto de fundações, certo? Mas o que é importante a gente saber aqui é que para eu poder fazer o projeto da fundação, seja ela profunda, seja ela rasa, né, superficial, eu preciso primeiro do projeto da estrutura com as reações de apoio, certo? Então, ó, como que se dá essa interação de uma fundação rasa com o solo, né? Então, qual que é a função da fundação? Imagina que eu tenho lá a minha estrutura, né? Uma estrutura com laje, essa laje se apoia sobre vigas e essa viga se apoia sobre pilares, certo? Então eu preciso apoiar essa estrutura de alguma forma, né? E essa estrutura ela tem que ser apoiada no solo. Então a função da fundação é justamente transmitir esses esforços da base do meu pilar, normalmente é o pilar, eu posso ter outros elementos, né, apoiados sobre a fundação, a gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas então a função da fundação é transmitir da forma mais adequada os esforços da fundação, perdão, da estrutura para o solo. E quando a gente fala de fundações rasas, essa transmissão se dá de forma direta, né? E aqui a gente tem um exemplo bem comum. Então tem aqui um pilar sendo apoiado no topo de uma sapata, né? Isso daqui é uma sapata em formato tronco de cone, né? Um formato bastante comum. Então, observem que aqui eu tenho uma força N, né? Atuando segundo o CG do meu pilar. Essa força N vai ser transmitida para a minha sapata e essa sapata vai transmitir esse esforço para o solo, né? E o solo vai devolver esse esforço. Aliás, esse esforço vai ser transmitido em forma de tensão e o solo vai devolver como uma reação, né, esse esforço para a sapata, certo? Então, o que é importante a gente observar aqui? É importante a gente observar que quando a gente estava fazendo o dimensionamento geotécnico ou também o estrutural, né, o que a gente vai levar em consideração não é essa força N aqui, mas é sim essa tensão atuante sobre o solo, certo? E o que seria essa tensão atuante? Lembra lá da resistência dos materiais? Qual que é a equação lá da tensão?
tensão é igual a força sobre área, certo? Então, o que acontece? Quando eu vou fazer o meu projeto geotécnico, um dos dados que eu tenho que ter em mãos é a tensão admissível do solo, certo? Essa tensão ela vai ser adquirida, aliás, ela vai ser calculada através de ensaios, né? Mais à frente a gente vai ter um módulo específico para poder abordar sobre isso daí. Mas o que eu tenho que levar em consideração? O meu solo tem uma resistência X que ele é capaz de resistir sem romper, certo? Então, essa tensão ela é conhecida como tensão admissível. E eu vou ter também uma tensão atuante, certo? A minha tensão atuante é essa força dividida por essa área aqui de contato da minha fundação com o solo, certo? Então, essa tensão atuante tem que ser menor ou igual, né, à tensão admissível do solo. Então, se essa condição for atendida, eu posso ficar tranquilo que o meu solo não vai romper, né? E a minha obra não vai fissurar, não vou ter problemas relacionados a fundações, né, no que diz respeito à segurança estrutural e de fundações, certo? Então, ó, o que acontece? Nesse tipo de fundação, a minha tensão ela vai ser transmitida através do contato da base do meu elemento de fundação com o solo, né? Então, é uma transmissão direta, certo? Então, a gente diz que é uma transmissão direta quando eu tenho uma força sendo aplicada, certo? E essa tensão se dá somente através da base do elemento de fundação. Então, ó, como exemplo, a gente pode citar aqui os blocos de fundações e as sapatas, certo? Existem outros elementos também, a gente até vai comentar sobre alguns deles, né, como o radier, por exemplo, né, o tubulão curto, mas os elementos mais comuns de fundação são os blocos de fundação e as bases, certo? Vamos lá. Então, para que uma fundação seja classificada, possa ser considerada como superficial, eu tenho que atender a alguns pré-requisitos, certo? O primeiro deles diz respeito sobre a profundidade, tá ok? E essa profundidade é relacionada à minha cota de apoio, minha cota de assentamento. Então, imagina que eu tenho o solo aqui, certo? A minha fundação, muitas vezes, ela vai estar inserida dentro desse solo. Vamos desenhar uma sapata aqui, uma sapata plana, certo? Então, eu tenho aqui a minha sapata dentro do solo, o pilar apoiando em cima dessa sapata, certo? E eu tenho uma cota aqui. Uma cota da profundidade do solo até a cota de apoio da minha fundação. Vou chamar de Z essa cota, certo? Então, para que ela possa ser considerada como uma fundação superficial, não basta ela ser um bloco ou ser uma sapata, né, ou qualquer outro tipo de fundação. Um dos pré-requisitos que ela tem que atender é esse daqui, onde eu tenho que minha profundidade Z tem que ser menor ou igual a B ou menor ou igual ao diâmetro. E o que seria esse B? Então imagina que eu tenho uma sapata, olhando ela, uma sapata, observando ela em planta, né, com o formato retangular, certo? Então aqui, eu tenho aqui a minha maior dimensão, vai ser a dimensão A, então B vai ser justamente a minha menor dimensão em planta. Então, se a profundidade for menor ou igual do que 1,5 a dimensão de B, ela já atendeu o primeiro pré-requisito para ser considerada como uma fundação superficial. Se ela for uma sapata quadrada, né, então a profundidade tem que ser menor ou igual a 1,5 qualquer uma das suas dimensões em planta. Ou 1,5 o diâmetro se eu tiver uma sapata redonda, com formato redondo. Isso também é possível. Não é tão comum, até porque
você não vai ter nenhum benefício direto de fazer uma sapata desse tipo, né? E ela pode ser um pouco mais complexa para ser executada por conta do formato, exatamente, né? O segundo critério necessário que tem que ser atendido é não ser capaz de desenvolver atrito lateral, certo? Então, ó, para a gente entender o que seria isso daqui, nós precisamos primeiro entender como se dá a ruptura do solo para uma fundação superficial, certo? Então, ó, como a gente está falando de dimensionamento geotécnico aqui, quando a gente fala ruptura, a gente está falando da ruptura do solo, tá? A gente ainda não está abordando a ruptura do elemento de fundação em si, certo? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, o fundo de uma sapata, pode ser um bloco também, vai funcionar da mesma forma, né? O fundo de uma sapata apoiando sobre o solo, né? Então, eu tenho lá a carga do pilar. Essa carga vai ser distribuída no formato de tensão, certo? E como que o solo vai romper? Se a minha fundação realmente for uma fundação superficial, o solo ele não vai romper cedendo para baixo, certo? O que vai acontecer é uma ruptura por cisalhamento, que pode acontecer ou para um lado ou para o outro. Aliás, em qualquer uma das direções em planta, né? Então, ó, como que vai acontecer essa ruptura? Eu tenho aqui uma camada de solo que vai ser deslocada para fora, certo? Vai acontecer isso daqui com o solo, né? Então, a força vai ser aplicada, então vamos supor que eu tenha que o meu ensaio de sondagem ele não foi adequado, ou que o meu projeto está incorreto, né? Ou foi executado de forma diferente do que deveria. Então, vai acontecer a ruptura do solo por cisalhamento. Vai surgir aqui uma tensão, né, paralela a essa superfície, que vai provocar a ruptura desse solo, né? Então ele pode acontecer tanto para um lado quanto para outro, certo? Então, antes que aconteça o atrito lateral, essa ruptura vai acontecer primeiro, certo? Se minha fundação fosse profunda, o que iria acontecer? Imagina que eu tenho uma estaca, né? A gente vai abordar mais à frente nos módulos posteriores, em mais detalhes, como que funciona o mecanismo resistente de uma estaca. Mas se eu tiver uma estaca, ela vai se apoiar tanto na ponta, né? Que é o que eu chamo de resistência de ponta, quanto também vai desenvolver esse atrito, né? Eu vou ter o atrito desse contato do solo com a superfície lateral da minha estaca, certo? Mas quando eu tenho um solo superficial, antes que essa resistência devido ao atrito possa ser despertada, o meu solo já rompeu faz tempo por cisalhamento. Tá ok? Então, agora vamos falar um pouco sobre as definições de algumas fundações que a gente tem disponível aí para poder trabalhar, né? Falando aqui de fundações superficiais. A primeira delas, e mais simples, é o bloco de concreto, certo? Não confunda com aquele, quem já tem mais contato com obras, né? Não confundam com aquele bloco que a gente utiliza para poder ancorar as estacas, certo? Esse daqui é um bloco de concreto simples, né? Ou um concreto ciclópico, onde ele não necessita de armação. Então, o que acontece? Por que a gente coloca armação em um bloco aliás, em uma peça de concreto armado? É para resistir aos esforços de tração, certo? Porém, um bloco de concreto, ele vai ter dimensões suficientes para que essas tensões de tração, elas sejam muito pequenas, de forma que o próprio concreto seja capaz de resistir a essas tensões de tração, certo? Então, ó, o que vai acontecer? No caso do bloco, né? Tenho aqui uma força sendo aplicada segundo o CG do pilar. Tenho aqui uma tensão. Aliás, essa força ela vai ser transmitida para o solo em forma de tensão. O solo vai devolver essa reação. E essa tensão ela vai ser transmitida aqui segundo um ângulo alfa, certo? Esse ângulo alfa é em relação
ao meu plano horizontal em relação à minha base, certo? Então, ó, o que que acontece? As minhas tensões de compressão vão ser transmitidas aqui somente dentro dessa região delimitada por esse ângulo alfa, certo? Então, o que vai acontecer aqui é que devido às grandes dimensões do meu bloco, ele vai ser rígido o suficiente, então ele não vai sofrer deformações capazes de provocar fissuras no meu concreto. Então, dessa forma, eu não preciso de armação para poder trabalhar com esse tipo de fundação. E observem aqui, ó, que ele é escalonado, ou seja, ele tem o formato de uma escadinha, né? E por que que isso acontece? Eu poderia fazer um bloco inteiro, já que é mais fácil de executar. Poderia fazer um bloco dessa forma? Poderia. Mas por que que em muitos casos, né, o projetista prefere trabalhar com blocos escalonados? Porque percebam, ó, que essa região aqui, né, essa região aqui que estaria fora desse meu escalonamento, né, ela não vai contribuir nada. Ela está fora da região delimitada pelo meu ângulo alfa, certo? Então ela não vai receber essas tensões de compressão. E sem falar que eu gastaria mais material, né, de forma desnecessária, né? E já que quando a gente está considerando essa carga, essa tensão aplicada sobre o solo, a gente também leva em consideração o peso da fundação. Então, dessa forma, eu estaria aplicando ainda uma carga adicional. Lógico que não seria uma carga tão significante, né? Mas eu estaria aumentando essa carga aplicada sobre o solo, né? É lógico que se eu não fizer isso, esse espaço vai ser preenchido pelo solo. Mas o solo ele é bem menos denso do que o concreto, né? Então ele possui um peso menor. O elemento mais comum e o elemento que a gente mais vai abordar aqui, falando em fundações superficiais, são as sapatas, né? Então a sapata, diferente do que acontece com o bloco, ela sempre vai ser armada, certo? Então a sapata é um elemento de concreto armado, né? Onde você coloca aço para resistir às tensões de tração. Então são peças que trabalham principalmente a flexão. Aqui a gente tem uma sapata, né? Vamos dividir aqui a sapata e o pilar. A gente tem uma sapata aqui em formato de tronco de cone, certo? Mas eu poderia, né? Aqui a gente está olhando uma vista, aqui uma planta. Eu poderia fazer essa mesma sapata com a parte superior plana. E, aliás, fica até mais fácil para a gente explicar esse comportamento estrutural da sapata, né? Se a gente imaginar uma sapata plana. Então, qual que é a principal diferença da sapata para o bloco? A sapata, normalmente não, ela sempre vai ter uma altura D muito menor do que a altura do bloco, certo? Então, por conta disso, ela vai fletir, ela vai deformar. E ela deformando, o que que vai acontecer? Né? Imagina aqui, ó, eu tenho uma carga concentrada aplicada, né? Então, essa carga, ela vai empurrar a minha fundação para baixo contra o solo, certo? Então, isso vai fazer com que ela deforme, né? Vai provocar uma curvatura na minha sapata. Então, provocando essa curvatura, essa flexão, o que que vai acontecer? Embaixo. Embaixo vai surgir tensões de tração. E na parte superior, tensões de compressão. Então vamos esquecer o aço por enquanto, né? O que que vai acontecer aqui em cima? Aqui na parte superior eu tenho compressão, né? E o concreto ele resiste bem à compressão? Resiste, né? Então se eu tiver um carregamento nesse formato, né, uma sapata centrada, né, ou seja, com a carga aplicada sem momento e segundo o CG da sapata, o que vai acontecer é que eu vou ter esforços segundo essas direções, certo? Porém, lá embaixo, na parte inferior, vão surgir tensões de tração. E o concreto, ele não resiste bem às tensões de tração, né? Então, a gente sabe, né, lá da disciplina de materiais de construção, que o concreto, ele resiste em torno de 10% à tração em relação ao que ele resiste à compressão. Então, para suprir
essa dificuldade que o concreto tem de resistir à tração, a gente coloca barras de aço aqui na parte inferior, né? Então, por isso que ela é armada, né? Por isso que a sapata sempre vai ser armada. E, na verdade, ó, essas tensões de tração, elas vão acontecer tanto nessa direção quanto nessa direção. Então, por isso que essa armação aqui, ela é colocada nesse sentido, né? Então, a gente vai colocar diversas barras aqui, né? Perdão, nessa direção. Porém, na outra direção, como eu também tenho tensões de tração, eu também vou colocar essas armaduras, certo? Então, na prática, o que a gente vai estar fazendo é formar uma grade. Essa armação, justamente, ela é formada por uma grade de vergalhões, certo? Agora vamos falar um pouco sobre as classificações das sapatas, né? A primeira classificação é quanto à forma. Eu posso ter a forma quadrada, que é essa primeira aqui, a forma retangular e a forma redonda, que é menos comum, certo? Muitas vezes o que acontece é de o formato da sapata acompanhar o formato do pilar. Isso não é obrigatório, tá? Eu poderia ter, por exemplo, um pilar redondo apoiado sobre uma sapata retangular, certo? A gente vai ver que é interessante a gente trabalhar com balanços iguais, né, quando a gente faz o dimensionamento de uma sapata, mas isso é um assunto para a próxima aula. Isso pode facilitar no detalhamento depois da minha armadura, né, por padronização dessa minha armadura, certo? Mas o que acontece, ó, que todos esses formatos aqui, eles são válidos, né? Eles vão estar cumprindo com aquela função da minha fundação superficial, né? Que é transformar essa carga concentrada em uma tensão atuante sobre o solo, certo? Tanto no formato quadrado, quanto no retangular, quanto no circular, eu vou conseguir transmitir essa tensão para o solo, ok? Eu posso ainda ter outros formatos, como por exemplo, o formato em L, certo? Esses formatos não regulares, eles não são tão interessantes por quê? Por exemplo, uma seção em L, né? Uma sapata com formato em L. O CG da minha sapata, ele vai ficar fora da seção, certo? Então, o que acontece? Eu teria problemas de torção, porque para eu apoiar, eu não conseguiria apoiar o meu pilar dentro da minha sapata. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou ter uma excentricidade, uma distância, né, de excentricidade do CG do meu pilar para o CG da minha sapata. Isso provocaria torção na minha fundação. E isso não é algo desejável, né? Existe também a classificação quanto ao carregamento, certo? A sapata mais comum é a sapata isolada, onde eu tenho um único pilar sendo apoiado sobre uma única sapata. Essa é a situação mais comum, certo? Então, ó, nesse tipo de situação, eu posso ter uma sapata isolada tanto com a parte superior plana, quanto em formato tronco de cone, certo? Então, ó, o que acontece? Sempre que possível, é mais interessante eu trabalhar dessa forma, né? Até o dimensionamento ele fica bem menos complexo. Porém, em alguns casos, o que vai acontecer? Eu vou dimensionar a minha sapata, mas seja por conta do carregamento, ou seja por conta da resistência do solo, elas estão ficando muito grandes. Então, quando eu vou calcular a fundação para o pilar P1 e para o pilar P2, uma acaba entrando dentro da outra, né? Quando eu vou calcular aquela área necessária para poder atender a tensão admissiva do solo. Ou em alguns casos, ó, como a gente observa aqui, esse pilar ele está encostado na divisa, né? O que seria essa divisa? Seria, por exemplo, o muro do vizinho. Então, nesse caso, fica até interessante eu fazer uma sapata do segundo tipo aqui, que é uma sapata associada. Então, uma sapata associada é uma sapata que apoia dois ou mais
pilares diferentes, certo? Então, ó, quando que eu vou ter que trabalhar com uma sapata associada, né? Recapitulando. Quando, para poder fazer a sapata de um pilar P1 e o pilar P2, eu não tiver espaço suficiente para poder fazer duas sapatas isoladas, né? Ou num caso como esse daqui, quando eu tiver uma sapata de divisa, né? E por que quando eu tenho uma sapata de divisa é interessante eu trabalhar com essa situação? Porque a gente vai ver mais à frente, mas uma sapata de divisa, né, ela é excêntrica, então vão surgir esforços de momento. Eu trabalhando dessa forma, né, com uma sapata associada, o que vai acontecer é que ah, eu vou ter condições de equilíbrio mais favoráveis para poder resolver essa situação. O terceiro tipo é uma sapata corrida. Então, como que uma sapata corrida funciona, né? É interessante trabalhar com sapatas corridas quando eu tenho um carregamento contínuo. Então, o que seria esse carregamento contínuo, né? Seria um carregamento uniforme ao longo da extensão da minha sapata, certo? Então, ó, eu posso ter tanto uma parede apoiada diretamente sobre essa sapata corrida, né? E lembrando que essa parede, quando a gente fala de uma edificação, né? É uma parede estrutural, por exemplo, uma parede de bloco de concreto. Então, nesse caso, eu não trabalho com pilares. Então, toda a minha parede, ela é um elemento estrutural. Então, se toda a minha parede é um elemento estrutural, toda essa parede ela tem que ser apoiada sobre a fundação. Eu posso, em alguns casos, também apoiá-la sobre uma viga baldrame, né? Mas aqui nesse caso, ó, a gente está apoiando a parede diretamente em cima da sapata corrida, certo? Então, eu tenho uma carga, ó, ao invés de eu ter cargas concentradas sendo aplicadas na minha fundação, como que vai se dar essa distribuição para a minha sapata corrida? Eu vou ter uma carga uniformemente distribuída, certo? Aqui nesse segundo caso, né? E no primeiro caso, a gente tem uma situação típica. Tentem pensar aí onde a gente aplicaria esse tipo de. Onde é comum a gente ver esse tipo de situação. Uma estrutura bem simples que na casa de todo mundo provavelmente tem. Né? Onde que a gente vê esse tipo de fundação? Então, ó, imagina ó, que eu tenho que resolver a fundação do meu muro. Né? Então, muitas vezes, o muro ele é estruturado com pilares, né? Para poder travar essa alvenaria do muro. E esses pilares eles são espaçados com a mesma distância entre si, em muitos casos. Né? Então, se eles são espaçados com a mesma distância entre si, eles vão transmitir o mesmo carregamento na sua base, certo? Então eu posso também ó, utilizar a sapata corrida para poder apoiar pilares, certo? E tanto no primeiro caso quanto no segundo, a distribuição de tensão para o solo vai ter o mesmo formato, certo? Então, para que a gente possa considerar uma sapata como uma sapata corrida, ela tem que receber uma carga que normalmente é uniforme, né? E a dimensão A, ó, lembra lá o que é a dimensão A, né? A maior dimensão em planta tem que ser maior do que 5 vezes a menor dimensão, a dimensão B. As sapatas elas podem ainda ser classificadas quanto à excentricidade. Né? A situação mais comum, né, e a mais favorável, vocês vão perceber que se não for dessa forma, o dimensionamento complica um pouquinho, né? É a sapata centrada. Então imagina aqui que eu tenho uma sapata centrada, né? E então se ela é uma sapata centrada e não tem nenhum momento aplicado na base do pilar, a minha tensão de distribuição vai ser uniforme. Né? O dimensionamento é muito rápido, é muito tranquilo, certo? Mas eu posso ter uma sapata excêntrica, né? Que a gente chama de sapata de divisa. E justamente porque ela é utilizada muitas vezes quando você tem que fazer uma fundação, né? Uma fundação na divisa com o muro do vizinho, por exemplo. Então aqui eu tenho uma sapata, ó, eu não posso entrar com ela para cá,
certo? Porque aqui eu tenho o muro do meu vizinho. Então eu tenho que jogar ela toda para dentro do meu terreno, certo? O que vai acontecer? Vamos considerar que esse pilar ele não tem nenhuma reação de apoio de momento. Ele tem somente uma carga concentrada sendo aplicada aqui sobre a minha sapata, certo? Uma força N, tanto aqui quanto aqui. Porém, essa sapata ela vai ter que ser capaz de resistir ao esforço de momento, por conta dessa excentricidade. Então, ora, essa carga concentrada ela está sendo aplicada segundo o CG do meu pilar, certo? Mas observem que o CG do meu pilar ele não está alinhado com o CG da minha sapata. Então, essa distância entre o CG do pilar e o CG da sapata é uma excentricidade. Então, ó, essa força N vezes essa excentricidade vai provocar o quê? Vai provocar momento, certo? E esse momento, ó, ele vai tender, certo? Eu tenho ainda essa força de compressão sobre o solo, sobre a sapata, ela vai provocar tensão, né? Porém, esse momento ela vai influenciar nessa distribuição de tensões, né? Então, ele tende a aliviar o valor da tensão aplicada sobre o solo aqui nessa extremidade, né? Porque está tendendo a levantar a sapata e tende a aumentar esse esforço de compressão sobre o solo, essa tensão de compressão, aqui nessa outra extremidade. Então, ó, eu vou ter aqui uma tensão mínima e aqui tensão máxima. Então, lembra lá da história da tensão admissível, né? Que é a tensão máxima que o meu solo é capaz de resistir? Nesse caso, o que eu vou comparar com a tensão admissível é a tensão máxima, certo? Então, se a tensão máxima, que é o maior valor que eu tenho aqui, for menor ou igual que a tensão admissível, a tensão mínima também vai ser, certo? Então, nesse caso, a condição que eu verifico é a tensão máxima tem que ser menor ou igual à tensão admissível, certo? Então, ó, quando eu tenho aqui uma sapata excêntrica ou de divisa, para eu poder equilibrar essa sapata, né, eu tenho, o que eu posso fazer? Eu posso ir aumentando essa dimensão aqui, né, para poder aumentar melhorar essa condição de equilíbrio, mas isso não é muito interessante, né? O ideal é que eu faça uma viga alavanca, certo? Então, ó, aqui eu tenho o muro do vizinho, certo? Aqui está o CG do meu pilar e aqui o CG da minha sapata, ou seja, vai ter momento aqui, certo? Então, ó, eu posso centrar essa minha sapata fazendo uma viga alavanca. O que essa viga alavanca vai fazer é fazer uma redistribuição do momento atuante, de forma que essa sapata ela vai ter uma condição de equilíbrio mais favorável por conta desse elemento que a gente está considerando aqui. É lógico que para eu ter uma viga alavanca, né, essa viga tem que ser ancorada em um outro pilar, né? Aqui a gente tem um pilar centrado, né? E esse pilar apoiado sobre uma outra sapata. Então é a forma mais interessante de a gente resolver uma excentricidade em uma fundação, certo? Existe ainda a classificação quanto à rigidez, certo? Eu posso ter sapatas flexíveis, né? E sapatas rígidas. Então a própria definição já dá para entender como uma ou outra funciona, né? A sapata flexível ela vai ter deformações consideráveis, ó, certo?
Uma sapata rígida, ela tende a permanecer rígida. Então, percebam que essa deformação, ó, aqui em cima, ó, nessas duas situações, a gente tem o primeiro caso, né, sapata flexível, e nessas outras duas, a gente tem o segundo caso, de sapata rígida. Então, percebam ó, que a deformação da sapata ela vai influenciar na distribuição das tensões para o solo, certo? Porém, não é somente a rigidez da sapata que vai influenciar nessa distribuição de tensões para o solo. Por quê? Porque observe nesse primeiro caso, ó, tanto uma quanto a outra são sapatas flexíveis. E aqui no segundo caso, tanto essa situação quanto essa daqui são sapatas rígidas. Porém, ó, a gente tem distribuições diferentes. É porque essa distribuição ela é influenciada tanto pela rigidez da minha sapata, mas também é influenciada pelo tipo de solo, né? Então, a gente diz que essa distribuição de tensões ela é em função da rigidez, né, e da interação solo-estrutura, certo? É uma interação que a gente tem que levar em consideração no projeto. Porém, muitas vezes, na elaboração de um projeto, o engenheiro acaba optando por uma distribuição simplificada, né? A gente vai ver mais à frente como que isso pode influenciar no cálculo do dimensionamento da minha fundação. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho também de outros tipos de fundações, né? Vamos falar sobre o radier. O radier mais comum, né, e que é muito utilizado nessas casas de habitação de interesse social, né, por conta da facilidade de execução, é o radier liso, que é essa primeira situação aqui. O que é o radier liso? O radier liso ele é apoiado diretamente sobre o solo, né? E ele atende aquelas condições lá que a gente viu lá no começo da aula, as condições que têm que ser atendidas para que uma fundação possa ser considerada como uma fundação superficial, certo? Ah, lembra quais eram aquelas condições, né? A profundidade tem que ser menor ou igual a 1,5 B, certo? E ela não pode despertar atrito nessa interação com o solo. O radier atende a essas condições. O radier liso, ele tem o formato de uma laje apoiada sobre o solo, né? Então ele já serve muitas vezes ele pode servir como contrapiso, então você já economiza nesse outro elemento da sua planilha orçamentária, certo? Porém, um radier liso, ele sempre vai ser flexível. Certo? Então, se ele é flexível, ele vai sofrer uma deformação considerável, né? E essa distribuição de tensões vai depender tanto dessa rigidez quanto da interação solo-estrutura, certo? Eu tenho ainda uma segunda situação, né, onde eu também posso considerar esse tipo de fundação como um radier flexível, né, que é o radier com pedestais. Na prática, ele é um radier liso, mas aqui, aonde os pilares se apoiam, ele vai receber esses pedestais, que na verdade são reforços, para poder aumentar a resistência desse radier devido à punção, certo? Porém, tanto um quanto o outro são radier do tipo 1, radier flexível, certo? Eu posso ainda ter radier nervurado, né? Então, nesse caso, ó, observe aqui nessa parte mais escura, né? Ele vai estar dentro do solo, certo? E ele vai ter nervuras sobre ele. Essas nervuras vão coincidir, por exemplo, com a minha parede. Então, essa nervura, ela tem como função aumentar a rigidez do meu radier, certo? Então, ó, nesse caso, eu tenho um radier semi ele vai ser um radier semi rígido.
já que eu tenho essas nervuras aqui, aumentando a rigidez dessa fundação. E eu posso ainda ter um radier rígido, onde eu vou fazer um radier no formato de caixão. Então eu faço aqui, ó, uma laje aqui embaixo, semelhante ao radier liso, subo com essas nervuras aqui a uma altura considerável para aumentar a altura do meu radier, né? Aumentar a rigidez dele, e faço outra laje lá em cima, certo? Então, nesse caso, ó, a gente vai ter um radier rígido, certo? Por conta dessa altura aqui, que é bem maior do que a altura dos primeiros casos, ok? Pessoal, e para complementar e revisar tudo aquilo que a gente viu hoje, eu vou pedir para que vocês façam um exercício, certo? Eu quero que vocês façam esse exercício no formato de uma tabela. Então, ó, vocês podem colocar lá na primeira coluna, pilar. Aí eu vou começar a preencher lá, ó. A primeira coluna, primeira linha, pilar P1. Qual que é o tipo de fundação do pilar P1? Segundo aquilo que a gente viu aqui na aula de hoje. Qual que é a classificação quanto à forma? Qual que é a classificação quanto ao carregamento? Qual que é a classificação quanto à excentricidade? Certo? Então, ó, eu quero que vocês preencham essa tabela classificando em relação a todos esses tipos aqui de classificações que eu estou pedindo no enunciado, certo? E fico aí disponível para poder tirar dúvidas de vocês, certo? Tanto quanto ao exercício, quanto em relação ao conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em me procurar, tá ok? Até logo.